Vamos falar de saúde agora em relação aos seus direitos, como usuário, como cliente. Alguns contratos de plano de saúde, tanto familiares como empresariais e por adesão, podem ter uma cláusula para a permanência de dependentes após o falecimento do titular, sem que precisem pagar as mensalidades. Vamos entender melhor isso tudo, conversando sobre esse chamado período de remissão. Aqui com a gente, o advogado Juliano Pessoa. Muito obrigado pela sua presença. Queria que você começasse explicando o que é essa cláusula de remissão. Bom dia, Gilvan. Bom dia, Sofia. Bom dia quem nos assiste. Essa cláusula de remissão, Gilvan, na realidade, trata-se de um tipo de seguro, vamos chamar assim. É uma proteção para os dependentes, especialmente daquele plano, quando acontece o falecimento do titular. Então, o que é que ocorre? O titular falece e aí existe um prazo pré-definido que os dependentes permanecerão naquele plano sem o pagamento da mensalidade. Então, isso existe também do ponto de vista de proteger aquelas pessoas que, além de suportar o falecimento de um ente querido, terão que se reorganizar economicamente, emocionalmente. Então, é um tempo que eles terão interessante para poder fazer isso. Determinado tempo. Determinado tempo. Se varia, geralmente, tem 1 ano, tem 2 anos, alguns contratos mais antigos prevêem até 5 anos esse período de remissão, então isso varia caso a caso. Por isso, a importância do beneficiário ter consigo uma cópia do seu contrato. Se ele não tem, é importante que ele solicite à operadora, porque no contrato está expressamente essa previsão ou não. Não é regra geral que todo plano coletivo, todo plano empresarial ou familiar terá contido lá essa cláusula de remissão. É preciso olhar o contrato. Se tiver, aí sim ele poderá fazer gozo disso. Na prática, como isso funciona? Já é automaticamente? O plano ele realmente fornece esse período de como se fosse carência para a família ou a pessoa tem que solicitar? Geralmente, quando há o falecimento do titular, então a família informa isto à operadora. Então, geralmente ali dentro dos primeiros 30 dias, ela está reorganizando aquela documentação, então ela informa isso para a operadora e a operadora passa a fazer uso daquele benefício que foi contratado. É importante que a gente diga que não é algo que está sendo ofertado pela operadora, foi algo que foi contratado junto daquela pólice ali pelo titular do plano, como forma de proteger. Essa dúvida que eu tenho, você falou no começo, é importante que você veja o contrato para saber o tempo. Todo contrato tem, não tem, existem planos que não tem ou não é legal? Isso, existem planos que não têm, Gilvan. Por isso é importante olhar o contrato, o caso concreto. Mesmo que contenha, a gente precisa ver o prazo especificamente daquele contrato. Então, tem alguns contratos que prevêem 1 ano de cláusula de remissão, outros 2, outros 3, alguns mais antigos, como eu falei, até 5 anos, que é um período bastante longo. Os mais recentes é difícil a gente contar um período tão longo. Geralmente, a gente transita entre 1 e 2 anos, mas é importante olhar o contrato especificamente para que o beneficiário não ache que todo o contrato consta. O danado, Juliano, desculpa, Sofia, o danado é que a gente nunca olha, né? Eu falo de uma forma geral, eu não conheço ninguém que não vou assinar o contrato com um plano de saúde aqui, vou dar uma olhada geral, depois eu assino. Dificilmente você faz isso, infelizmente. E além da particularidade de ser um contrato de adesão, como a gente chama, Então você não tem o que discutir naquele contrato, você lê e assina ou não assina. Então, ou seja, mas é importante que o beneficiário busque ajuda, Se ele não tem conhecimento, ele peça para levar o contrato para alguém que tem um pouco mais de conhecimento, lê o contrato com ele, vê o que é que tem ali para poder orientá-lo da melhor forma. Esse prazo aí que você falou, são os períodos de remissão que estão disponíveis através dos planos de saúde, é isso? Isso, o prazo consta lá de forma direta, Sofia, do período de remissão, seja 1 ano, 2, 3, 4, 5, quantos forem. E os problemas que acontecem em torno disso muitas vezes é no sentido de que, ultrapassado esse prazo, muitas vezes os beneficiários que ali permaneceram são surpreendidos pela operadora após o prazo com o cancelamento abrupto daquele plano. Então, são situações que começam a se desdobrar a partir desse benefício sendo utilizado. Então, isso não pode acontecer. Isso é uma medida abusiva por parte da operadora e, infelizmente, nos dias atuais ainda, a gente ainda assiste esse tipo de prática e o judiciário vem compelindo veementemente esse tipo de procedimento que a operadora, vez ou outra, termina empreendendo. Você falou que a pessoa, por exemplo, contratar um plano de saúde, fazer a contratação ali daquela agência de plano de saúde, ela tem que ler a cláusula e caso não exista essa cláusula, ela pode pedir a inserção ou não? Não há o que se discutir e aí ela pode mudar o plano de saúde por não haver essa cláusula. Ótimo, essa pergunta é ótima. Existe sim a possibilidade de inserção, Geralmente, quem mais oferta esse tipo de cláusula de remissão são as seguradoras, vamos dizer assim, as mais conhecidas. Então, como ela tem já no seu bojo ali de serviços os seguros, de maneira geral, eles muitas vezes ofertam isso. Então, caso o beneficiário queira, ele pode sim contratar isso. Na realidade, é uma contratação, não é algo oferecido, é algo contratado. Inserindo isto, vai passar a vigorar no contrato e ele arcou com isso durante o curso de vigência daquele contrato. Então, é algo, de fato, que surgiu ali para proteger
os beneficiários, os dependentes daquele titular em caso de falecimento. Essa é a principal função dessa cláusula. Pela sua experiência, quais são os problemas mais comuns em relação a isso, hein? Olha, Gilvão, os grandes problemas hoje que já chegaram no Poder Judiciário em grande volume, eu diria, primeiro, quando ultrapassa-se esse período, a operadora muitas vezes cancela o plano e informa aqueles dependentes que, caso eles queiram permanecer no plano, eles terão que fazer uma nova contratação, ou seja, de um novo maior, plano. Normalmente. Exatamente, isso impacta o valor. Em relação ao valor, é importante você fazer essa ressalva para a gente destacar o seguinte: ele passou ali, vamos supor, 1, 2 ou 3 anos sem pagar a mensalidade. Se ele estivesse pagando normalmente, essas mensalidades seriam ajustadas normalmente, ano a ano. Esse ajuste irá acontecer caso ele retome o pagamento após 3 anos. Tá? Então, ou seja, ele não retoma o pagamento do valor que era 3 anos. Né? Então, isso aí, às vezes, também tem esse tipo de discussão. O consumidor acha que está sendo lesado e não está. Né? E é um choque. Exato, porque há uma correção, há uma atualização natural e aumenta o valor. Mas não há ilegalidade nisso, porque ele seria elevado mesmo que tivesse vigente. Agora, o que a operadora não pode é simplesmente cancelar e querer forçar aqueles beneficiários a irem para um novo plano. Isso é tido como uma medida abusiva. O Judiciário vem derrubando toda e qualquer medida nesse sentido e determinando que eles permaneçam. Até porque, veja, mesmo que seja um empresarial ou coletivo por adesão, existe a possibilidade prevista na lei que regulamenta os planos de saúde dos dependentes permanecerem naquele plano mesmo após o falecimento do titular. Então, não cabe esse tipo de cancelamento. Existem situações específicas para idosos ou pessoas em tratamento, por exemplo, aquela pessoa que fazia o pagamento ali daquele plano, faleceu e aí não pode continuar pagando para aquele idoso ou para aquela pessoa que está em tratamento de alguma doença. Existe alguma especificidade em relação a isso? Existe, veja só, Sofia, existe especificidade do ponto de vista assim, de maior vulnerabilidade, né? Ou de uma pessoa que está em alguma enfermidade grave ou de um idoso que está em uma idade bastante avançada e que naturalmente já se torna vulnerável por si só. Então, existem duas discussões em torno disso. Uma, em relação ao pagamento, de fato, o beneficiário precisa arcar com ele, né? Aquele vínculo foi desfeito, vamos dizer assim, com aquela pessoa jurídica. Então, passa a ser ônus do dependente, né, que passou a ficar no plano, arcar plenamente com aquela mensalidade. Esse é um ponto. O outro ponto em relação a esse tipo de situação é a questão da legitimidade de permanecer no plano. Por exemplo, um plano empresarial, o que faz com que o beneficiário fosse daquele grupo é o vínculo empregatício. A partir do momento que o titular do plano faleceu, perdeu-se o vínculo empregatício, né? E aí as operadoras tentam suscitar uma previsão que de fato existe na legislação, no sentido de que se o vínculo não existe mais, não tem por que permanecerem os dependentes. Mas não é assim que vem entendendo o Poder Judiciário. Por quê? Especialmente no caso dos idosos, né? Eu posso citar um caso aqui de um julgado, que até foi apreciado pelo STJ, de uma senhora de 80 e poucos anos, com a saúde bastante frágil. E o único motivo de rescisão daquele contrato era simplesmente pelo fato da legitimidade dela não vigorar mais, porque o titular que tinha o vínculo faleceu e o vínculo se perdeu. E o Judiciário entendeu que seria desleal por parte da operadora, né, até do ponto de vista de boa-fé, simplesmente por este motivo, este apego a esse ponto especificamente, você desassistir uma senhora com mais de 80 anos de idade, necessitando mais do que nunca da sua assistência de saúde. Então, o Judiciário determinou que fosse afastada essa previsão expressa ali de interpretação literal, vamos dizer assim, da questão da legitimidade dela permanecer e que o plano ficasse por todo o período que ela permanecesse viva. Era isso que eu ia te perguntar, você, fugindo um pouco do assunto, mas entrando nessa última resposta que você deu, você tem um vínculo empregatício, você é demitido da empresa ou saiu da empresa. Você tem direito a quanto tempo? Isso está em lei? Quanto tempo você pode pagar aquele valor e qual período? Existe isso? Existe uma previsão na Lei 9.656. Não é a empresa que está determinando? Não. Na realidade, é uma determinação da própria legislação da Lei 9.656 de 98, que regulamenta toda essa questão dos planos de saúde, e ela prevê lá expressamente que, no caso de falecimento, os dependentes ou o próprio empregado, se for o caso, se não for o falecimento, o próprio empregado ser demitido sem justa causa, ele poderá permanecer por até 24 meses nas mesmas condições anteriores, só que ele passará a arcar com os valores que a empresa arcava anteriormente. Então, isso é possível e essa mesma possibilidade é possível para o dependente no caso de falecimento. Ou seja, ocorre a mesma coisa, né? Então, se faz uma analogia até. O vínculo foi rompido com o falecimento daquele titular, mas os dependentes usufruem daquele benefício previsto em lei normalmente. Em relação, só para destacar, pessoal, em relação a essa questão da não possibilidade de romper o contrato após o período de remissão, para você ter ideia, a ANS chegou até o ponto de
propor uma súmula vinculante desde 2010. Nós estamos em 2022 e ainda hoje se discutem no Poder Judiciário situações desse sentido, da operadora permanecer cancelando o plano após o período de remissão. Então, tem súmula vinculante expressamente, ela se refere de forma direta aos planos familiares, mas o Judiciário entende que, por analogia, você pode aplicar ao empresarial e ao coletivo por adesão. Vou aproveitar que você falou sobre o caso da senhora e vou relatar aqui uma situação que tem sido bem comum e as pessoas reclamam acerca disso. Por exemplo, planos de saúde que não recebem novos integrantes com 65 anos ou, quando recebem, fazem uma cobrança aí de um valor absurdo. É comum hoje no Judiciário reclamações acerca disso, a partir de 63, 64 anos, aquele plano de saúde não fazer a venda, não fazer a oferta daquele seguro, e aí, se porventura conseguir a fazer, vai cobrar aí um valor exorbitante. É bem comum isso, né? Exatamente. Os PROCONs, eu diria, estão abarrotados de questionamentos nesse sentido, Sofia, não só em relação aos idosos, como às pessoas com deficiência. Então, as operadoras, elas criam várias ferramentas no sentido de querer burlar a legislação e não recepcionar essas pessoas. Mas isso é extremamente vedado, eu diria que é até criminoso. Se a gente for analisar o Estatuto do Idoso, por exemplo, existe previsão, isso é uma prática totalmente indevida, uma prática criminosa, você não pode discriminar uma pessoa simplesmente por questões de idade ou de alguma deficiência. Então, não pode haver essa vedação. Agora, em relação ao preço, é importante que se analise o caso concreto, o que é que está sendo ali determinado e preconizado para ver se há algum abuso. Se houver, a operadora também pode responder. Eu diria que é uma ferramenta fantástica aqui para encerrar a resposta de forma objetiva. Qualquer dúvida, qualquer beneficiário do país, ele pode ligar direto para a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Liga para a ANS, pede orientação e, se for o caso, pode até abrir uma reclamação. Fazer a denúncia daquele plano de saúde. E a ANS irá né? retornar, verificar com a própria operadora o que é que está acontecendo. Se houver algum abuso, a própria agência poderá impor alguma sanção administrativa para a operadora. Maravilha. Júnior, muito obrigada, viu, pela sua participação, por esclarecer essas dúvidas para a gente. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.